antes de lermos a Bíblia, o pastor Mar já falou, amanhã, 19h30, vamos ter a reunião com a diaconia. Então, todos os diáconos, diaconisas e aqueles que foram convocados pelo irmão Luciano, que às vezes ainda não é diácono nem diaconisa, mas já está fazendo a função de diácono, né, ou de diaconisa, venham também, tá bom? Quinta, nós começamos a campanha de março, tá? Buscando ao Senhor com oração e humildade. 2 Crônicas 7:14. Até quinta o banner vai estar ali, já está encomendado, tá? E vocês vêm com alguém para ser abençoado e vamos continuar buscando o Senhor. A Bíblia fala que se o buscarmos, esse texto é um, né? Ele se deixa achar. É só fazer isso, né? Sexta-feira, 21 horas, nós temos a vigília, irmãos. 21 horas, à meia-noite, vamos estar aqui orando ao Senhor durante 3 horas, uma vigília. O que vai predominar é a oração mesmo. Mas vamos ter uma ministração, vamos ter louvores, mas muito mais orar mesmo, tá, irmãos? Eu gosto muito desse trabalho que ora. Está tendo muita vigília por aí, mas só tem o nome e o título. Oração, quase nada. Mas nós vamos orar, tá bom? Vamos então estudar a palavra de Deus nessa noite. Nós vamos continuar a nossa série de Gênesis. Estamos estudando sobre Abraão. Começamos no capítulo 12. Estudamos o 12, o 13, o 14, o 15. Hoje vamos estudar o capítulo 16. Marcel, dá para você colocar capítulo 16 de Gênesis? Nós vamos ler juntos ali, fazer uma leitura uníssona. Todos vão estar lendo. Vamos ler bem compassado, para que o entendimento seja alcançado já na leitura, tá bom? Gênesis 16:1. Ele vai soltando na medida que fizermos a leitura. Vamos ler, irmãos? Todos juntos, prontos? Glória a Jesus. 1, 2, 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu-a, Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está em sua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará
diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beel-leai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berade. E Agar deu à luz a um filho, a Abrão. E Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Amém. Bom, fizemos toda a leitura. E eu acabei atrapalhando os irmãos, que eu fui olhar aqui. Quando eu voltei lá, já está... Amém. Hoje, eu vou titularizar o estudo sistemático e textual, né, de a fé em crise e a fidelidade de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Mesmo alguém escolhido por Deus para uma missão nobre, está suscetível ao fracasso e também à crise. Não foi diferente com Abraão e Sara. Nós já vimos nesses primeiros 5 reuniões que tivemos, 5 capítulos da história de Abraão, o tamanho da revelação, a proximidade daquele homem com Deus, a envergadura do seu chamado, né? A proporção que seu chamado e a sua vida causou em toda a humanidade e chegou até nós. Mas aqui nessa etapa da sua vida houve uma crise, houve um fracasso, houve uma falha, houve um deslize, tá? Quando Sara instou com Abraão, insistiu com Abraão a tomar Agar como sua segunda esposa, sequer ela imaginou o sofrimento que traria para si e para as pessoas que a cercavam. Sara estava, eu estou falando Sara, ali é Sarai, mas na frente seu nome foi mudado, e quando fala Abrão, eu estou falando Abraão, porque é como chamamos, né? Sara estava dando início a uma rivalidade que perduraria milhares e milhares de anos. O derramamento de sangue, a guerra, marcaria o relacionamento entre os seus descendentes. Ismael, filho de Agar, e posteriormente Isaque, o filho de Sara, conforme Deus havia prometido. O que entendemos é que a promessa de Deus, ela estava declarada. Deus tinha feito a promessa. E naquele tempo, segundo as informações que a gente vê nas entrelinhas, Deus estava a ponto de cumprir a promessa. Mas Sara e Abraão não tiveram quietude para esperar esse momento. E essas ações, essa atitude colocou a fé deles em crise. E quando a fé entra em crise, ela traz consequências. 3 são muito evidentes. Quando a nossa fé entra em crise, primeira coisa que acontece como consequência: substituição da confiança no poder de Deus pelo raciocínio humano. Entenda isso, irmãos. Você confia em Deus, você depende de Deus. Quando a fé entra em crise, você começa a raciocinar humanamente. Nós estamos vivendo a época da racionalidade. Mesmo no meio do povo de Deus. As pessoas hoje estão muito mais racionais. Até nós, os servos de Deus, outrora, nós confiávamos muito mais. Nós éramos muito mais determinados e descansados em Deus. Hoje, nós somos muito mais racionais. Nós primeiro queremos achar uma saída humana. E depois que não houver nenhuma saída humana, depois que sofrermos, é que voltamos para Deus. Ou depois que aquilo trouxer várias consequências. Então, quando a fé entra em crise, a primeira consequência é essa: nós deixamos de confiar no poder de Deus e tentamos racionalizar a situação. Nós tentamos achar uma saída humana para resolver o problema. Depois vem a substituição do plano de Deus pelos planos humanos. Foi o que aconteceu. Deus tinha um plano: vou dar um filho para vocês. Aquilo estava claro, nítido,
no capítulo anterior que estudamos na terça, a última, sem ser a última, a penúltima, porque a última foi o professor Vieira, naquele dia nós vimos que era tão nítido a promessa que Deus mandou ele contar as estrelas. Estava fechado, mas eles não souberam, tiveram quietudes para esperar esse momento de Deus. E eles tentaram trazer um projeto humano. Olha, eu estou te apresentando, Deus está demorando, ainda não houve a resposta, então vamos achar uma saída humana. Toda vez que uma saída humana, um projeto humano, chocar com o projeto de Deus, o que vai acontecer? Fracasso. Pode ter certeza. Se Deus tem um projeto para a sua vida, você tentar racionalizá-lo com um projeto seu, vai dar errado. Pode escrever isso. Isso acontece todo dia na nossa vida. Deus tem um projeto na sua vida, em coisas muito pessoais. Deus tem um projeto na sua vida, você tenta fazer o seu. Não, eu vou fazer isso, vou mudar, vou mudar de cidade, e não dá certo, porque você está racionalizando aquilo que Deus quer para a sua vida. Para estudar esse capítulo hoje, então, nós vamos dividi-lo em 4 pensamentos principais. Queria que vocês acompanhassem comigo. O primeiro é a impaciência dos patriarcas. Versículos 1 e 2. Projeta os 2 versículos, se der. Dá para colocar os 2 juntos, Marcel? O 1 e o 2? Se não der, eu vou lendo aqui. Olha, o 1 e o 2, se a sua Bíblia estiver aberta, você pode ler comigo. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Olha a impaciência inserida nesse texto, irmãos. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, nós entendemos nas entrelinhas ali uma impaciência, uma inquietude. Eis que o meu senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Houve um acordo entre eles. Sara chamou Abraão, falou, olha, Deus falou, Deus prometeu, mandou você olhar para o céu, falou contar as estrelas, mas já tem muito tempo, muitos anos. Você já tem 86 anos, e eu já tenho 76 naquela época. E eu estou achando que Deus falou, a gente tem que entender Deus. A gente tem que equacionar a voz de Deus. E eu tenho uma saída que eu acho que é essa. Deus está me revelando. Deus está me mostrando uma saída aqui. E eu penso que ela é espiritual. Qual é? Aí Abraão sentado ouviu Sara soltar uma asneira. Sabe o que é uma asneira? Falou, olha, eu sou estéril, está provado. Nós estamos juntos há muito tempo, não tem filho, não tem possibilidade. Naquela época não tinha tratamento nenhum. Então, eu tenho uma serva egípcia, o nome dela é Agar, está aí, serva fiel na nossa casa. Você vai tê-la como esposa. Olha aqui o versículo fala assim, disse Sara. Não foi Deus que falou isso. Isso é muito perigoso na nossa vida. Quando a gente fala, eu estou achando que é Deus. Cuidado com achismo. Quando Deus fala, Deus não deixa dúvidas. Quando Deus fala, fica nítido no seu coração. Quando não é Deus, você tem dúvidas. Quando não é Deus que está falando, você fica perdido na situação. Abraão já morava 10 anos em Canaã. E desde o tempo, antes dele chegar em Canaã, a promessa tinha sido feita do filho. Mas o filho não vinha. Aí a gente aprende uma lição aqui. Não é fácil esperar, irmãos. A impaciência toma conta do nosso coração quando tem uma promessa e ela não vem. Aí eu lembro do Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. É fácil esperar com paciência, irmãos? Às vezes o tempo de Deus é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E você tem que ter quietude, firmeza, sabedoria de Deus para falar, olha, está demorando para mim, mas ainda eu estou dentro do projeto de Deus. A resposta de Deus pode demorar. E vai demorar até que
todos possam ver que foi um milagre de Deus. Se Deus tivesse mandado o filho logo na primeira promessa, aquilo é natural. Abraão estava novo, Sara estava nova, mas Deus falou, não, eu vou fazer o milagre bem feito. Abraão, a vida dele é um milagre. Abraão tipifica os crentes, a nossa vida é um milagre, a nossa salvação é um milagre, a nossa salvação é o maior milagre. E Deus falou, olha, quando não tiver possibilidades, aí eu chego com a resposta, não vai restar dúvida para ninguém que eu agi na vida dele. Então tem coisa na sua vida que Deus não fez, porque se fizer agora você vai pensar, se não fui eu, trabalhei muito, eu consegui, eu que fui fiel. Não, quando Deus fizer, não vai pairar na sua mente nenhuma dúvida que foi Deus que agiu na sua vida. Glória a Jesus. Deus não precisa de ajuda para cumprir seus propósitos. Concorda comigo, irmãos? Sara pensou que podia ajudar. Aquele acordo entre eles era um acordo de ajuda. Olha, vamos achar um meio para solucionar essa palavra do eterno que já vem se arrastando aí. Vamos achar uma solução humana. Deus não precisa fazer nada. Se Deus prometeu, descansa no Senhor, o tempo dele é tempo de fidelidade. Você não está pronto ainda para o milagre, porque quando você estiver pronto, nada, nem o céu, nem o inferno, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Glória a Jesus. A lei, a gente assusta com isso, né? Mas a lei babilônica, irmãos, e os costumes da época ofereciam uma solução. E Sara conhecia. Ela era uma família centrada, era uma família alicerçada, uma família de informação. Então eles buscaram a solução na lei babilônica. A escrava podia ser dada como segunda esposa, no caso da primeira esposa não ter filho. Então aquilo era legal para a época. O raciocínio humano recomendava uma solução plausível, mas aquilo não era suficiente para Deus. E aí Abraão cedeu ao raciocínio humano de Sara, abandonando o projeto divino na sua vida. No texto, olhe para mim, não tem nenhuma alusão à oração. Abraão era um homem de oração. Quase sempre ele consultava a Deus. Quase sempre ele orava pedindo orientação, mas aqui o texto silenciou que Abraão foi para orar. Vamos orar, vamos perguntar a Deus se esse acordo nosso é bom. Ele aceitou na hora, pastor Ezequias. O acordo resolveu o problema da herança familiar do filho. E de uma certa forma, como era lei na época, um patriarca podia ter mais de uma esposa, então vou casar em casa mesmo. Vou ficar com a segunda esposa, dentro da família, sem problema nenhum. Mas essa permissão legal, esse costume aceito na época, que perante as pessoas dava legalidade, não era da vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, declara que o nascimento de Ismael representa a tentativa de salvação pelas obras ou pelo esforço humano. Mais tarde Paulo falou isso, olha, quando Abraão aprendemos com isso o seguinte, irmãos, que esperar em Deus é muito melhor do que agir sem a sua direção. Vamos aprender essa lição hoje. Não sei o que se passa na sua vida, mas esperar em Deus é melhor. Não precipite uma palavra que Deus deu. Tem vezes que Deus dá uma palavra, vou te dar isso, mas não é para agora. Espere o momento certo. Você pode ter a promessa de um carro, mas não precisa endividar até o pescoço. Espera as coisas acontecerem. Você tem a promessa de uma casa própria? Tem, Deus já falou comigo. Espera ela chegar na hora certa, sem cometer torpezas. Isso vai ser um fracasso na sua vida.
A direção de Deus é a melhor coisa na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agir pela direção de Deus. A Bíblia fala que nós somos discípulos de Jesus. Sim ou não? Discípulo não é aquele que age como mestre, aprende com o mestre? Sim ou não? É isso, irmãos. Então, Deus quer que nós aprendamos a agir como Jesus. Não é isso? Mas o problema não está aqui. Às vezes agimos como Jesus. Mas quando acontece alguma coisa, aí nós reagimos como nós mesmos. Você não suporta a crise depois. Você está agindo aí, tomando decisões. Às vezes até alguém pode falar, olha, o servo de Deus tem que ter coragem. Aí você age segundo a Bíblia. Mas quando acontece o problema, escuta o que eu estou falando. Aí você não reage como Jesus. Aí você reage como você mesmo. Aí você não suporta a crise. Aí você perde as estribeiras. Você não tem estrutura para reagir diante da adversidade. Então é melhor esperar em Deus, ter quietude, paciência, porque o momento certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Glória a Jesus. Segundo, exploração do próximo. 3 e 4. 3 e 4. Primeiro, 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão. Tomou quem, irmãos? Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher. O acordo era entre Abraão e Sara, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não era? Não era acordo entre Abraão e Sara? Era. Agar foi consultada? Você aceita? Você aceita fazer parte? Será que eles chamaram Sara para conversa? Não, com certeza não. É claro que, eu fiquei pensando hoje, Abraão era um patriarca. Aquilo era legal, pastor Ismael. Era aceito pelas leis babilônicas, pelos costumes da época. Então, ser esposa de um homem como Abraão era excelente para ela. Mas a gente não sabe o que passava no coração de Agar. A gente não sabe o que aconteceu lá no seu coração. Então, de uma certa forma, ela foi entregue e Abraão coabitou com ela, ela concebeu e quando viu que tinha concebido, olhava com desprezo a sua senhora. Explorar significa fazer uso injusto ou desleal, ou aproveitar-se de alguém de modo desonesto. O que é explorar, irmãos? Aproveitar de alguém, ser injusto com alguém. É possível um patrão ser injusto com o empregado? Claro que é, irmãos. A dona de casa com a serviçal? Claro. Você pode ser desonesto com coisas pequenas que para Deus tem o mesmo efeito. Tem muita gente explorando, muita gente participando da ceia. Você explora não cumprindo seus compromissos, você explora não pagando o que é devido, você explora tem gente que faz exploração sentimental. Tem esposa que explora o esposo pelo sentimento. Olha, se não for do meu jeito, não vai ter nada, viu? É uma semana de sofá. Tem esposa que faz isso, olha, ou lê na minha cartilha, ou tá ferrado, viu? Você vai ficar longe, sequinho. Exploração. Vocês estão rindo aí, mas isso é exploração. Acontece o contrário também. Maridos que promovem as maiores aberrações, os maiores desrespeitos com a esposa. E pensa que está normal. Sobe no púlpito, prega, canta, participa da ceia. Deus não deixa nenhuma injustiça sem cobrança, irmãos. Toda injustiça será cobrada. Pode escrever o que eu estou falando aí, irmãos. Algumas você recebe aqui, já nessa vida. Algumas vai ser depois. Mas toda injustiça será cobrada. Então é melhor a gente rever conceitos nos relacionamentos. Tem gente que explora até os amigos. Tem gente que tem
poder psicológico sobre as pessoas. Isso é grave. É difícil dizer para aquela época se houve exploração, porque Agar era uma escrava comprada no Egito, mas parece que Deus viu exploração. E o discorrer desse capítulo, nós vamos provar isso. Tá? Segundo os costumes daquela época, não havia nada de legal nesse acordo. Só que não era a vontade de Deus. E quando não é a vontade de Deus, irmãos, muda tudo. Escuta o que eu vou falar. Estamos aprendendo aqui. Tem muitas coisas, vou repetir, tem muitas coisas que são legalizadas, mas não é direção de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Tá? Quer que eu falo? Jogos diversos, bebidas, drogas lícitas, divórcios, coisas que são legalizados, mas não é direção de Deus para os seus filhos. Silas, é capaz que passar aquela lei, vai passar mesmo, vai passar tudo, irmão. No Congresso não vai ficar nada. Mas a igreja tem que ser igreja mesmo passando. Para nós não muda nada. Pode fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher, pode fazer 10 casamentos, para a igreja continua a Bíblia como regra de fé e prática. Quem quiser entrar na igreja tem que aceitar a autoridade da palavra de Deus. Nem que nos obrigarem, nós não podemos. A gente tem que ir preso se for o caso. Mas não podemos aceitar nada que venha de leis que ferem a perfeita vontade de Deus. Então, pare de fazer coisas que são legais e achando, não, isso é legal, todo mundo faz. Não é. Para Deus não é. Crente vive por fé, irmãos. Tudo que é fé é bênção. Tudo que não vem de fé, irmãos, não é de Deus. Tá bom? Glória a Jesus. Deus sempre, escute isso aqui, Deus sempre trabalha com a dignidade. Quando fugir disso, não é da vontade de Deus. Vou repetir. Deus sempre trabalha com a dignidade. O dia que você ferir a dignidade de alguém, escreva, não é Deus. Seu ministério não pode ferir a dignidade de ninguém. A missão que você tem, o ministério que você tem, a unção que você tem, não pode ferir a dignidade de uma pessoa. Porque se ferir, isso não é de Deus. Deus trabalha com a dignidade das pessoas. Amém, irmãos? Deus até quando fala duro comigo, Ele prepara o meu coração primeiro. E eu recebo, posso até chorar do impacto da palavra de Deus. Mas Ele tem dignidade com os seus filhos, com o ser humano. Amém, meus irmãos? Outra coisa, Deus sempre trabalha com a justiça. Quando não for assim, não é da vontade de Deus. Repito, toda injustiça será cobrada. Então, nada que um crente faça, não importa se ele é empregado, se ele é patrão, se ele é servo, se ele é líder, se ele é o quê, tem que ser justo. Nós temos que pautar pela justiça, porque sair disso aqui não é da vontade de Deus. Então, nesse segundo tópico, eu aprendo o seguinte: como servos de Deus, temos que fugir de toda prática que é maldosa, que explore, que abuse ou fira a dignidade de alguém. Como servo de Deus, eu não compactuo com maldade, com exploração, tudo que for maldoso. Eu vou falar uma verdade aqui. Até falar a verdade, às vezes, ela é pecaminosa. Se acontece alguma coisa com você, e eu falar desse acontecimento com maldade, e aí é Deus que pesa o meu coração, o meu sentimento, eu estou em pecado. Até para falar a verdade. Porque tem que falar, não é verdade mesmo, eu vou falar mesmo. Cuidado. Deus pesa os espíritos. Às vezes uma verdade você está falando, você está sendo punido por Deus por falar uma verdade. Por isso, é uma regra, né? Se você não pode ajudar alguém, então não fale. Porque se você falar,
você pode estar entrando, incorrendo em erro perante Deus. Porque a Bíblia fala que o amor, e nós somos formados em amor. O amor, irmãos, ele vai mais uma milha. Ele caminha mais uma milha. Ele dá a túnica se for cobrada a capa. O amor desdobra, mesmo quando a coisa está em crise. Então, o sentimento que gere a vida da igreja é o sentimento do amor, irmãos. Do amor. Então, são coisas pequenas que o Espírito Santo entristece. Por exemplo, alguém vem cantar aqui e desafina. E tem gente que sorri por sorrir, às vezes nem tem maldade, mas tem gente que sorri com maldade. Vai lá para os anais de Deus. Todo gesto crítico, maldoso, Deus anota. Deus anota. E não fica sem punição, irmãos. Escreva o que eu estou falando. Então, pastor, é tão difícil. É mesmo. Quem falou que o céu é fácil? Jesus falou que a porta é estreita mesmo. O caminho é apertado. Não é fácil seguir a Deus, não. Porque Deus pesa os espíritos. Nós vemos a face, a aparência. Deus vê por dentro, irmãos. O Espírito de Deus vê sentimentos. O Espírito do Senhor me vê do avesso. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não engano o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus tudo prescruta, tudo vê, tudo conhece. Quantas vezes fazemos juízo de uma pessoa e a pessoa nem está pensando naquilo. Às vezes alguém passou perto de você, não te viu, você fez mau juízo e a pessoa está com o coração limpo perante Deus. Agora Deus vê tudo, irmãos. O acordo de Sara e Abraão era um acordo ali legal, mas Deus não estava satisfeito. Terceiro lugar, 4-6, reação imprevista. Olha lá, 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E aquilo ali, irmãos, não foi uma coisa do outro mundo, não. Aquilo era legal, foi um casamento para a época. Casamento normal. Tem gente que pensa que é uma arrogância da Bíblia. Não, naquela época, mesmo Deus já trabalhando a monogamia, ali aquilo era permitido, e mesmo Abraão sendo o homem da escolha, Deus, ele não era uma pessoa separada, não, ele agia naturalmente segundo as leis da época. E ele a possuiu, Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Verso 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Sabe que eu estava lendo esse versículo aqui, irmão Edson, na linguagem, a mensagem, típico de mulher, é assim, lá na mensagem. Olha, eu te dei a minha serva, e agora está me desprezando, a culpa é sua. Mas que culpa minha, Abraão? Que culpa minha? Foi você que sugeriu esse acordo. Vê o verso 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está em tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sara, e ela fugiu de sua face. Escute, irmãos. Os planos do homem sempre dão errados. Vou repetir. Os planos humanos concernentes às coisas de Deus normalmente dão errados quando não são consultados por Deus. Não recebe consulta de Deus. Você lembra de Josué e os gibeonitas? Os gibeonitas, eles, quando viram que Josué estava destruindo tudo, eles moravam a poucos quilômetros. Eles vestiram de saco, de roupa, de mendigo e foram lá, chegaram, nós vemos de longe, pegaram pão bolorento, roupa rasgada, e queremos fazer um acordo, porque vimos falar da ação de Deus no vosso meio, lá no mar. Não falo das guerras ali, porque não desconfiava, né? Lá nas nações antes do mar. Josué não orou a Deus, pensou assim: olha, numa época de guerra, uma nação aliada é uma bênção. E fez um acordo. Quando ele acabou de fazer um acordo, Deus apareceu e falou: calma aí,
Quem mandou vocês fazer esse acordo? Esse povo mora aqui do lado. Eu já tinha dado uma ordem que é para matar todos. Eles estavam na lista. E você fez um acordo. José falou, então não vamos lá matar. Não. Você fez um acordo. Acordo tem que cumprir. Sua palavra é palavra. Estão entendendo, gente? Alguém chegou para mim um dia e falou, pastor do céu, eu estou num problema terrível, sem tanto. O que é? É a mãe do meu filho. Eu falei, mas é isso, sua esposa? Não é minha esposa, não. É um filho que eu tive fora. Eu falei, e aí? Não, a mulher é terrível. Eu falei assim, ajuda em oração. Eu falei, não tem jeito, não, irmão. Isso aí, você vai orar até morrer, e ela vai continuar sendo mãe do seu filho, e você vai carregar essa cruz aí, irmão. Isso não muda, Deus não vai mudar. Pode até que Deus faça uma obra na vida dela depois, mas tem um preço que você vai pagar, que nada muda esse curso aí. Nada muda esse curso. Vai chegar um momento que as coisas vão se encaixando, vai vencendo o tempo e as coisas vão melhorando. Os planos do homem sempre dão errado. Abraão e Sara não demoraram a lastimar o fracasso do plano. Aí surgiram ciúmes, invejas, dissensão, brigas, contendas. Tudo que não havia no lar de Abraão começou a aparecer, por causa de uma decisão errada. A promessa de Deus era que o filho seria uma bênção. Que filho? O Isaac. Mas eles conseguiram com aquele plano uma maldição. Problema sem tanto. Sara culpou o marido por aquilo que ela mesma sugeriu. Aí, irmãos, outra vez, eles agiram segundo a disposição legal da época. Eles não pediram orientação de Deus na primeira vez, e agora, em vez de chegar para Deus e falar, Senhor, e agora? Eu errei, o que eu faço? Não, vamos pela lei. A lei diz o seguinte, que se a escrava, que se tornou segunda esposa, se rebelasse, ficasse rebelde, insubordinada como estava Agar, ela voltaria à condição, o filho era tirado, ela voltaria à condição de escrava e podia ser maltratada. Abraão falou o que para ela? Está aí, Agar está aí, ué. A lei está aí para cumprir. Não é assim que a gente fala? Lei é lei. Mas Deus, não era essa a vontade de Deus. Agora, o certo aqui, irmãos, o estrago estava feito, estava. Erramos. Nós não oramos a primeira vez, vamos orar agora. Vamos para os pés do Senhor para ver o que a gente faz. Porque Deus tem sempre uma solução para os seus problemas. Mas eles não fizeram isso. Agiu pelo raciocínio lógico humano. A lei está aí. Não estou nem aí. Eu já nem queria essa mulher. Eu não queria essa segunda esposa. Faz com ela o que você quiser. A lei está aí. A lei te dá o direito. E o texto diz que Sara afligiu. Há um silêncio aí, irmãos, entre o 6 e o 7, que a Bíblia não conta que tipo de aflição Sara impôs a Agar. Eu fiquei pensando hoje, irmãos, quem é mãe aqui? A primeira coisa que eu acho que Sara fez foi tirar o filho. Tirou o filho e falou, você não vai ver mais não. Ela era senhora, sim ou não? Ela tirou o filho, você não vai ver o filho. Foi uma aflição tão grande, tão terrível, que Agar não suportou. Não suportou. E fugiu. Olha, irmãos, segundo o código de Hammurabi, se a serva que se tornou segunda esposa não se submetesse à sua senhora, poderia ser submetida à violência, ao espancamento, e podia ser até separada para uma espécie de isolamento. Eu penso que Agar foi para esse lugar. A aflição foi tanta que quando ela teve uma chance, ela fugiu. Foi o que Abraão fez, dizendo a Sara que podia usar de autoridade de senhora. Você é a senhora dela. Faz o que você quiser. E foi isso que ela fez. A pergunta é, de quem era a culpa? Daquilo, era de Abraão ou de Sara? Irmãos,
houve falha em todas as 3 pessoas envolvidas. Escute. Qual é a culpa de Agar? Agar agiu com orgulho. Quando ficou grávida, agiu imprudentemente. Ela não imaginou e não se atentou que continuava sendo serva, Vieira. E pelo fato de ter recebido a graça de Deus, porque ter um filho era uma graça, ela falou, posso olhar com desprezo. Eu sou mais bonita, meu cabelo é mais bonito, eu tenho formação, Deus me deu um filho, ela não tem. Você é só meia mulher, eu sou completa. Essas coisas. Imprudência pura, irmãos. E ela não ficou sem apaga pelo seu erro, não. Então, o erro de Agar foi o seu orgulho, a sua soberba, tá? Porque foi abençoada a achar que era superior. Mas, na verdade, ela era completamente dependente dentro da casa de Abraão. Qual foi a culpa de Abraão? Abraão, por não consultar a Deus e submeter as exigências da sua esposa. E depois não buscar a solução do problema. Ele tinha que buscar a solução. Um erro não resolve outro. Você não resolve um erro com outro erro. Depois que a coisa tinha complicado tudo, Abraão, como chefe da família, teria que ter reunido as 2. Vem cá, senta aqui, esposas de Abraão. Sara, você é minha primeira esposa, você é a senhora de Agar. Agar, você é minha esposa, mas é serva de Agar. Isso repetiu depois com Jacó. Lembra de Jacó e as servas? Então, vamos achar uma solução e vamos consultar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos entrar num acordo, porque nós não vamos errar de novo. Nós já erramos uma vez. Mas Abraão falhou no seu sacerdócio. Ele deixou para lá, ele julgou a expressão, perdoa, a peteca para Sara resolver. Não resolve você, deixa eu fora disso, eu estou muito culpado. Aquilo que é para você resolver, você não adianta passar a bola. Vai arrebentar na tua cabeça depois. Coisa que você tem que resolver é você que resolve. Mais cedo ou mais tarde, você tem que tomar suas decisões. Qual foi o erro de Sara? Sara foi demasiadamente severa, porque achava que tinha razão, mesmo a ideia sendo dela. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui que a resposta estaria em Deus. Não importa o tamanho da sua crise, em Deus nós encontramos as saídas. Não importa, pastor, meu casamento está acabando, houve infidelidade. Não tem problema. Vem para a presença de Deus, que Deus tem uma solução. Agora, todos têm que querer a direção de Deus. 4º lugar e último dessa noite. Aí, irmãos, do 7 ao 16, eu não vou colocar, que é grande, mas nós lemos. Um Deus que tudo vê, é o título. Agar fugiu, ou foi expulsa, né? Mas o texto fala que ela fugiu. E começou a sua viagem ao Egito, sua pátria. Ela saiu de casa sem nada. Aqui não é aquela vez que Abraão lhe dá alguns haveres, não. Ela saiu sem nada. Vou voltar para o Egito. Mas era um deserto, Vieira. Quando você está no erro e tenta sair com as suas próprias pernas, se você não ouvir a voz, se Deus não intervir, você morre no deserto. Agar iria morrer no deserto. Deus interveio, porque Ele é misericordioso, né? Aqui houve uma nova revelação. Até então, a revelação e a promessa era só para Isaac. Aqui Deus faz uma nova revelação. Aí era Deus consertando o erro de Abraão. Deus é assim, irmãos. Deus é tão poderoso que Ele cria do nada. Você erra, Ele faz um conserto. Tá? Aquele filho indigesto que vem, pode ser uma bênção se for canalizado para Deus, para a família. Aquilo que é uma tragédia na nossa vida, pode virar uma bênção se for trazido para a presença de Deus. Há um versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tragédia para você,
mas pode ser uma grande bênção no amanhã, se você trouxer as suas misérias para a presença de Deus. Parecia que Abraão e Sara não se importavam com Agar, né? Vai embora. Deus, que coisa, irmãos, uma mulher grávida. Você fugir de casa, e Abraão tinha gente para buscar? Tinha, irmãos. Nós vimos que Abraão venceu um exército. Aliás, com os seus 318, ele ganhou uma batalha de 4 reis. Abraão teria, Silas, que ter mandado gente buscar ela no deserto. Sabia que ela morreria. Mas na maldade humana, não, se ela morrer, Deus livrando. Olha que tragédia. Mas eu penso que esse sentimento estava no coração de Abraão. Não, se morrer, aí Deus está resolvendo o problema, tomara que mata mesmo. Não, irmãos, Deus não age assim. Deus não fere a dignidade. A pessoa está no pó, na miséria, na masmorra, nas drogas. Para Deus, ele pode ser um príncipe. Glória a Deus. Abraão pensava uma coisa, se não voltar, aí Deus está resolvendo a nossa família. Deus não resolve assim. Deus interveio, tá? Enviou o seu anjo, que apareceu para Agar, e a enviou de volta com instruções de vida. Qual que era a instrução? Submeta-se à sua senhora. Volta para lá. Deus aqui estava consertando as decisões erradas de Abraão e Sara. Deus age de forma clara, irmãos. Agar recebeu uma instrução de modo de vida que precisava ter. Se ela continuasse a viagem, certamente morreria. Outra coisa importante, Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 diz isso, que Deus não vê uma pessoa mais importante que outra. Para ele, a serva era tão importante quanto a senhora. Deus, na sua soberania infinita, transformou aquela união polígama de Abraão em algo com propósito. Os árabes, irmãos, que saíram daquela, como filhos de Ismael, os árabes no decurso da Idade Média, foram muito úteis à humanidade, com suas descobertas na área da matemática, da astronomia e da física. Pouca gente sabe disso, mas eles são guerreiros, o texto falou que eles seriam, um calo no pé dos judeus, vão morrer brigando, mas também são úteis. E teve uma promessa de Deus. A mensagem que o anjo entregou a Agar é importante para os nossos dias. Olha aqui, irmãos. Um mundo marcado pela rebeldia, pela anarquia. O que Deus falou? Torna-te, volta. Ah, Senhor, não vou voltar não, a minha senhora vai me matar. Agora que eu fugi, que ela vai me matar mesmo. Volta e submete a ela. A autoridade, irmãos, é para o bem. Toda obediência, ela tem uma recompensa. Quando ela colocou no coração o desejo de voltar, de obedecer, aí o Senhor continuou a mensagem. Olha, Agar, espera aí, antes de você voltar, deixa eu te fazer uma promessa, porque você vai obedecer. Eu vou multiplicar a tua descendência. Esse filho aí vai chamar Ismael. Será tão grande a tua descendência que você não vai conseguir contá-los. Pela decisão de obediência, de volta e submeter a autoridade, Deus falou, eu vou te recompensar grandemente. Agar voltou e deve ter contado para Abraão. De repente ela voltou, chamou Abraão, porque a pessoa arrependida, a pessoa reconciliada, a pessoa, quando tem um encontro com Deus, pastor Ismael, pastores, é uma coisa tremenda. Antes de ter um encontro com Deus, ninguém reconcilia sem ele está brigando, você não faz. Mas quando ele tem um encontro com Deus, e ela estava indo, revoltada, ela encontrou com o anjo. Ela voltou, irmãos, voltou uma cordeira. Chamou Sara, chamou Abraão, falou, olha, eu estive com Deus no deserto. Deus falou comigo. Esse menino aqui vai chamar Ismael. E Abraão cumpriu. O último versículo do capítulo diz que Abraão pôs o nome de Ismael. A serva falou e Abraão acreditou. Pensa que Abraão estava morrendo de vergonha. Olha, eu não resolvi. Deus resolveu para mim. E é tão tremendo esse encontro com Deus, Vieira, que depois que ela foi embora da outra vez, vocês pensam que ela que errou? Não, ela não errou não, irmãos. Agar nunca mais errou com Sarai. O dia que Sara mandou ela embora, manda embora, aí já era a proposta de Deus. Deus é que estava instigando.
Mas mandou por causa do filho. Ismael abusou do Isaquim. Isaquim estava com 2 anos, desmamando. Fez uma festa, Isaquim brincando. E o Ismael, que já estava com quase 15 anos, 13 anos de silêncio, mais 14 anos. O Ismael estava. Ismael já era um molecão, adolescentão. Ele brincava. Adolescente gosta de abusar. E a Sara viu o Ismael abusando do Isaquinho, né? Deve ter dado uns tapas na cabeça dele, uns cascudos. Ela ficou furiosa, chamou Abraão e falou: manda essa serva embora. Aí Abraão falou: senhora, de jeito nenhum, Deus já... Aí Deus falou para Abraão: deixa aí, agora é para mandar mesmo. Agora eu é que estou dando a direção, mas isso é assunto para outro capítulo. Agar nunca mais teve problema de insubmissão. Ela voltou e submeteu. Quem é servo de Deus, irmãos, se submete. Quem tem encontro com Deus nunca mais é insubmisso. Deixa eu falar uma verdade para nós aqui, todos nós. Nós temos que ter cuidado com o que falamos de prefeito, de governador, de presidente. Deixa eles errarem, irmãos. Mas não fala a palavra de insubmissão. O que é palavra de insubmissão? Aquilo que você não falaria na presença dele. Não fala. Porque a autoridade, mesmo quando está errada, e viu a história de Agar, Sara estava errada. Sara estava punindo com crueldade. Mas Deus mandou: volta. Então nunca mais fala, entrega para Deus. Mesmo que você não concorde, e tem muita coisa, quase tudo, a gente não concorda. Mas vamos fazer o que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda? Orar pelas autoridades. Mas a gente tem tanto ódio, irmãos, que deve ter 300 anos que a gente não ora para a autoridade. A gente tem até vergonha. Assim o irmão veio orar para Dilma. Vai pensar que eu sou do lado da Dilma. Que lado, irmãos? Ela é a autoridade de Deus. Ora, a Bíblia manda orar pelas autoridades. Então, vamos parar de pecar, irmãos, de ser insubmisso. Isso não agrada a Deus. Se for da vontade de Deus, ela fica. Se não for, Deus tira. Mas, normalmente, o povo tem o governo que merece. Esse mundo vai de mal a pior mesmo. Agora, nós, os crentes, não precisamos ficar pecando não, irmãos. Deixa de falar palavra suja. Eu vejo o crente xingar o governador. Esse chama, isso é pecado, xingar autoridades, prefeito. Deus não dá esse direito. A autoridade é para se submeter. A gente fala, mas se o Marconi entrar aqui, o governador, nós somos obrigados pelo instinto de recebê-lo como governador do Estado. Por quê? É autoridade investida por Deus. Pedro, quando escreveu a sua carta, o governo era os Césares. Pensa nos piores governos. Os Césares, irmãos, eles eram mesquinhos. Eles matavam no meio da rua. Eles chegaram a incendiar uma cidade por culpa em alguém. Os Césares, eles eram a pior casta. Lê lá em Pedro. Pedro está dizendo: gente, ora pelo rei, honre o rei, ora por ele, honre o rei, obedeça o rei. Pedro fala: gente, olha, cai fora, vamos ser do contra. Eu não estou mandando você votar, não. Votar, você vota em quem você quiser. Você pode até discordar, e é direito seu. Mas cuidado com o que você fala publicamente, porque isso pode estar desagradando a Deus que colocou ele lá. Porque todos eles foram colocados por Deus. Porque a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia, irmãos, não tem autoridade que não é constituída por Deus. Todas elas. Então, submeter é uma bênção. Ela volta, conta para Abraão o que aconteceu. Chegou a dizer: o Senhor falou comigo, fui vista para ele. Lá tem um versículo tremendo, ela chamou o Senhor de El Roi. O Senhor que me vê e me deixou vê-lo, e eu não morri. Ela viu o Senhor. Segundo estudiosos, era uma teofania. O próprio Senhor Jesus apareceu ali para ela, para dar instrução sobre a sua vida. E quando ela fala aquilo na presença de Abraão e de Sara, aquilo mudou a história. Eles ficaram quase 15 anos sem crise. Sara no seu lugar, senhora, mas agindo como senhora de Deus. Abraão como esposo,
E Agar, como segunda esposa, mas serva da família. Tudo certinho. Todos cumpriram seu papel. Durante 15 anos mais tarde, aí já era por vontade de Deus, nós vamos ver depois. Amém, meus irmãos? Deus é tremendo nas suas informações através da Bíblia. Sempre que tem um texto, não está por acaso. Deus tem muita coisa para nos ensinar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, nessa noite nós aprendemos nesse texto, Senhor, Gênesis 16, a história de Abraão, de Sara, de Agar, Ismael. Senhor, essa história, Senhor, às vezes triste, terrível, cheia de informações, cheia de lições espirituais. Eu aprendi aqui, Senhor, com a igreja. Nos ensina, Senhor, a ter um modo vivente que te agrade, ó Deus. Nos ajuda a agir como Cristo e a reagir como Ele, ó Deus. Dá-nos a sabedoria, Senhor, de fazer segundo a Tua vontade, Pai querido. Dá-nos a graça de caminhar segundo a Tua orientação. Dá-nos a quietude, ó Deus, de esperar a Tua palavra na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoa.